Boa noite, Marcelo. Oi, Marli, como você tá? Tô bem, graças a Deus. E você, tá melhor? Graças a Deus estou melhor. Tive que trocar de remédio, parece que agora tá resolvendo. Hum. Aos poucos, né, Marcelo? Vai dar tudo certo. Tem uma coisa que chama idade. Eu sei bem disso. Quando a idade chega, as coisas começam a ficar mais difíceis, né? Ah, tudo bem. Tá valendo. Boa noite, Eliane. Boa noite, Carlos. Dani, Carlos. Boa noite, Dona Clara. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Bem, Todos. todos. Dona Oi, Clara. Dona Clara. Tudo bem? Tudo bem. Joia. E com vocês? Tudo bem. Graças a Deus. Ela aí. Oi, Eliane. Boa noite. Boa noite. Uns minutinhos de atraso, mas a gente chega. Não, tá atrasada, não. O doutor Ranzani deu cartão vermelho para ela hoje. O doutor deu? Ranzani me liberou. Ai, que Quase. bom. Quase que eu não participo, mas Quarta-feira, depois que nós acabamos aqui, ela quis fazer uma visita ao PPA e ficou lá até hoje. Nossa, gente. Vê lá. Por que não avisaram a gente? A gente ficava orando, a gente ia lá ver. Oi! Não ia poder Mas o que ver. aconteceu, Eliane? Foi monitorização. eu fiquei lá onde fica monitorado. Então, é porque Porque, assim, a Eliane teve o AVC, vai completar amanhã 4 anos, dia 22 de junho de 2021. Durante esse período, até o ano passado, estava tudo bem, tudo certinho, não tinha nada. O ano passado, quando foi em junho, às vésperas de completar 3 anos, ela começou a ter os mesmos sintomas. E foi diagnosticado AIT, que é acidente isquêmico transitório. Se você não corre, pode virar um AVC. Sim. Isso foi em junho, foi em setembro, foi em novembro. E depois parou de novo. Pô, que maravilha, né? No dia 17 de junho agora fez 7 meses. Falei, nossa, que legal. Quando foi no dia 18, veio de novo. E ainda estão fazendo para descobrir de onde vem. Não sabe de onde vem. Por quê? Primeira coisa, pressão. Porque, né? Controladíssima pressão. Diabetes. Controladíssimo diabetes. Então, está fazendo um diagnóstico junto com o AMI, com um hematologista, para ver se não vem do sangue, porque ela teve problemas na família. De trombofilia. Trombofilia. entendi. Então, pode ser daí, mas ainda não está diagnosticado. Tanto que agora, entre junho e julho, dá o tempo que eles têm que marcar esse exame para a gente refazer. Entendemos. Ô, Eliane, mas vamos colocar teu nome em oração, Pode colocar né? Pra gente ficar orando Agradeço. por você. Pedro, tudo bem? Pedro, Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite. Bom, A gente continua investigando. Mas se sim, Deus quiser, vai dar tudo certo, Vai. Eliane. Vai sim. A gente saiu. nos atualize, por favor. Tá? Não deixa a gente sem informação, não. vamos lá. Vamos, Pedrão, você faz a prece inicial? Vamos, faço. E depois o Carlos segue com o Evangelho. Isso. Isso aí. Então, vamos todos acalmar nossos corações, elevar nossas vibrações, pedindo a presença do Santíssimo, de todos os espíritos de luz, dos nossos espíritos guias, dos espíritos aprendizes, de todos os espíritos que exerçam a positividade e o bem nesta reunião. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Capítulo é o 23, é isso? Moral estranha? Não, 21. Haverá falsos profetas. 21, Sim.
E É nós item vamos falar hoje do item 5, prodígios dos falsos profetas. Por que se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos, para enganarem até mesmo os escolhidos? Desculpa, pessoal, todos estão no mesmo... Todo mundo já está se achando aí? Certinho? Aqui tá. Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele, quando lhe aprouver. O simples bom senso nos diz, porém, que Ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu. E, menos ainda, o direito de desfazerem o que ele fez. Jesus não podia consagrar esse princípio. Jesus não podia consagrar esse princípio. Se acreditarmos, portanto, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, que o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados, disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus, faz os prodígios e os milagres. Fazer os prodígios... Não. Que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. E por isso nada provam, desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que se amplia a das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem aquilo que, aos olhos de algumas pessoas, parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que tanto o mais indigno como o mais digno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Deus, quando nós achamos que tem uma força que se opõe a Deus e que pode fazer se equivaler a Deus, não é correto, porque Deus não vai criar um ser para brigar com ele. O que acontece com alguns, quando a gente vê espíritos mais trevosos, espíritos mais rebeldes, independente de religião, que acredite ou não acredite, são aqueles que se desviaram do caminho. Se todos nós fomos criados da mesma forma, simples e desprovidos de inteligência, todos nós vamos adquirir isso ao longo da nossa jornada. Cabe a nós, agora, como espíritos, não dar campo para que os falsos cristos cresçam. Muitas Levou só para nós aqui ou travo? e dando eles essa oportunidade de crescer. A gente costuma falar de Ibope, Ô, Carlos, a gente precisa Carlos, dá licença. Marcelo, ele sumiu. Carlos, está com o som falhando. Tá gravado.
Agora, está travado para todo mundo? Voltou Sim, todo mundo. tá. Todo mundo está ouvindo? Sim, às vezes ele dá uma cortada e tal. Tá. Mas então, voltando. Nós é que precisamos cortar esse mal pela raiz, quando a gente vê esse tipo de coisa. E hoje em dia, nós estamos vivendo uma... Cristo disse, né, que haveria de vir o escândalo, mas aí de quem trouxesse o escândalo. Cristo disse que nós teríamos a separação do joio e do trigo. E nós estamos falando de um mundo de regeneração, que vai demorar para ele finalizar. Ele está começando a passar para a transição. Nós precisamos entender que se a gente quer ir, a gente precisa ter esse caminho de verdade. Mesmo que doa para nós a verdade. Então, quando alguém vem com uma... Não dá para a gente brigar. A gente não pode sair discutindo e brigando com, seja da nossa própria religião, porque às vezes tem um pensamento contrário ao nosso, mas a gente não vai ter que acreditar naquilo que não é certo, que não é correto. Que aí entra o falso Cristo e o falso profeta. Melhorou? Melhorou. Então, o problema é que ele está indo e vindo. Ele começa a cortar, depois ele volta. Sim, está flutuando. Mas então, nós precisamos fazer esse corte do falso Cristo e do falso profeta. Hoje, nós estamos vivendo um momento que muita gente fala as coisas como se fosse de Cristo, e que você, olhando para a história de Cristo, você não vê nada daquilo. Quando a gente ouve dizer que nós precisamos ser a favor da pena de morte, isso, quando a gente olha para Cristo, tem a ver com Cristo? Que nós dizemos assim, somos cristãos. Nós não vamos, nessa encarnação atual, o Carlos não vai conseguir chegar nem na unha do Cristo. Mas se ele começar só a protelar para a próxima encarnação, ele não vai chegar nunca lá. Então ele tem que começar. Ele precisa começar. Não é só acreditar, mas buscar agir como Cristo sempre. E é assim, aconteceu algo comigo. Como agiria Jesus Cristo no meu lugar? Mas vai doer se eu falar o que ele faria. Então vai doer para você mesmo, você tem que doer. Porque vai ser na dor. Vai ser na dor que nós vamos nos transformar. Quando a gente precisa de uma joia, o ourives vai fazer o ouro, como é que é feito? É no fogo. Então, nós vamos mudar o nosso comportamento quando a gente começar a sentir realmente. Não é sofrimento, porque o sofrimento ele é opcional. Eu tenho a dor. A dor, faleceu um ente querido, tive um problema no emprego, tive um problema financeiro. Sofrimento é você escolher que vai sofrer. A dor, ela existe, está ali. Você sabe que dói, mas você não precisa sofrer com aquela dor. Então, você precisa entender que o falso Cristo é aquele que mostra o caminho errado. E nós precisamos entender que se eu estou fazendo o caminho errado, eu estou sendo um mau exemplo. Eu não estou sendo um bom exemplo. Então, eu estou ensinando um caminho de falso Cristo. E é muito complicado. Porque eu não vou ser 100% cristão, como Cristo foi, do jeitinho que ele foi. Eu sei disso. Mas não é por isso que eu tenho que segurar essa couraça, me defender. Não, eu não sou que nem Cristo, não sou. E aí eu vou agindo cada vez mais errado e não vou conseguindo crescer e evoluir. Então, eu preciso. E a questão, ele fala aqui no final, muito tranquilamente. O problema é moral. Nós não estamos falando de outra coisa. Então, como é moral, reconhece as atitudes morais dele. Eu posso falar bonito, lá no púlpito de uma casa espírita, falar para todo mundo, fazer uma palestra linda e maravilhosa. Como que eu estou agindo? Quais são as atitudes que eu tomo? Porque bons oradores, vamos falar da religião nossa, do Espiritismo. Dentro do Espiritismo, nós temos aos montes. Não temos um só. Agora, você faz a exposição do Evangelho, você
faz um estudo de Livro dos Espíritos, de qualquer obra base, você faz uma palestra, e o quanto dela você coloca em prática. O quanto disso tudo que nós estamos falando aqui do nosso estudo, nós estamos mostrando para o nosso outro, para o nosso próximo. Lembrando que o nosso próximo começa dentro da nossa casa. Muitas vezes eu sou rude com as pessoas que estão do meu lado. Então, como que eu estou agindo? Eu, para ser um Cristo verdadeiro, preciso mudar o meu comportamento. O meu exemplo tem que ser bom. Não é perfeito, porque nós ainda estamos longe da perfeição. Mas é caindo e levantando e assumindo que eu preciso melhorar. Mas não é assumindo só da boca para fora, é assumindo de fato. E buscando essa melhora, buscando ser diferente que os outros, mostrando um bom exemplo para ser moralmente melhor. Toma água, podem falar vocês agora. Eu só queria reforçar, você já falou isso, mas reforçar um ponto. Você disse, né, e é um fato, que nós temos vários oradores e temos também na mídia vários, né, espíritas que falam no YouTube, por exemplo, Facebook e assim por diante, Instagram. Aí, qual é o meu parâmetro? Qual é o meu parâmetro para eu saber se é adequado ou inadequado aquilo que ele está falando? Ainda hoje, não existe parâmetro melhor do que as obras de Kardec. Não existe. As obras de Kardec, os livros de Chico, né? Talvez os livros de Divaldo, por que não? Né? Então, esse é o nosso parâmetro. Isso é uma coisa. Qualquer coisa que pareça um pouco mais rebuscado, a gente tem que abrir os olhos, né? E prestar atenção no que eles estão dizendo. A outra é o seguinte, é o que o Carlos falou. Qualquer um pode falar bonito, emocionar, né? As pessoas choram na palestra. Mas e suas atitudes? Será que elas são de acordo com o que ele fala? E as suas obras? Quais são as obras? Porque hoje a gente tem na mídia muita gente que fala sobre o espiritismo, né? E aí ganha aquele público, né? 100 mil, 200 mil, não sei o quê, né? E aí fala assim, opa, pronto. Agora eu vou começar a vender meus produtos. Aí começa a vender curso disso, curso daquilo. Bom, né? Então, se a venda do curso, ou seja lá do que for para uma instituição, né? Para ajudar as crianças, os idosos, sei lá, pobres, tudo bem. Ele ainda está cobrando, sei lá, talvez até justificar. Né? Mas esses são os parâmetros que devem nos guiar. Né? Tem gente aí falando coisas do arco da velha, né? E aí aquela pessoa que está aprendendo, está vendo pela primeira vez o espiritismo, fala, nossa, que legal. Aí já era. Falou legal, já era. Entrou pelo cano. Né? Só isso que eu queria reforçar, tá? Diga, Marli. Eu também queria colocar que a gente precisa tomar cuidado, principalmente nós espíritas, né? Eu, pelo menos, me considero um espírita. A gente precisa tomar cuidado porque as pessoas, elas vão vendo suas atitudes, vão percebendo suas atitudes e acabam se decepcionando. E quando elas se decepcionam, né, se desiludem, veja bem, ela perde a fé em outras crenças, em outras religiões,
perde até a fé no próprio homem. E com a perca da fé, a gente também perde a caridade. Porque a pessoa fala assim, eu não vou ajudar fulano, porque eu não acredito mais nas pessoas. Então, a gente que é espírita precisa tomar muito cuidado em relação a isso, para a gente ter atitudes, né, morais, conforme preconiza a doutrina, para evitar que as pessoas se decepcionem com a gente, né, e venham deixar de fazer aquilo que é certo, que é a caridade. Porque eu já vi pessoas deixarem de fazer a caridade por se decepcionar. Então, só isso que eu queria falar. Muito bom. Alguém mais ou posso pular para o Livro dos Espíritos? Pode pular. Não muito, porque eu estou ficando velho, não dá para pular muito. Sem Não. se machucar. Só um pouquinho. Bom, a gente está no capítulo 5, 4, Lei de Conservação, pergunta 704, Meios de Conservação. Todo mundo está aí ou está lá? Eu acho que dá para fazer todo ele, não? São 6 perguntas, o que vocês acham? Dá, né? Acho que sim. Pronto, posso começar? Então vamos lá. Primeira pergunta é 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Sim. E se não encontra, e se não os encontra, porque não os compreende? Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil, o supérfluo não é jamais. Uma observação rápida, porque é bem claro o que ele diz aqui, mas somos seres racionais. Então, para os animais, Deus provê tudo aquilo que eles necessitam e que eles usam, né, de acordo com a sua evolução, né, de sua localização, né, os seus instintos eles se adaptam às suas necessidades. Nós somos seres racionais. Então, nós surgimos de um ponto do globo, espalhamos e agora estamos em vários lugares e muito em breve vamos chegar em outros mundos. Então, nós, na verdade, sim, Deus nos provê, mas nós, com o nosso raciocínio, somos capazes de ir além, né? Hoje em dia, a gente usa o instinto bem menos, né? 705. Por que a Terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente, também, ele acusa a natureza pelo que resulta da sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer as fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã. E há razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo da escassez? Em verdade, eu vou-lhe disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Gente, eu vou falar uma coisa que é dura, né? Bem dura.
mas que é um fato, né? E exatamente o que está escrito aqui. E eu me incluo nisso. Nós frequentemente usamos o supérfluo, né? Eu consigo viver com 3 pares de sapato, mas por que eu tenho 10, então? Eu vou almoçar, né? Aí faz aquele pratão, né? Assim, que nem dá para enxergar o sujeito. E aí come metade e o resto vai pro lixo, né? Então, a gente precisa de saber sobreviver com aquilo que a gente tem, o mínimo, né? Infelizmente, o mundo que nós vivemos hoje, muito capitalista, né? Ou melhor, muito capitalista não, capitalista, ele impede que a gente tente ter uma vida mais, uma forma de viver mais minimalista, né? Viver pelo mínimo. Mas é o certo, e é o que nós precisamos aprender para o planeta regeneração, né? Então, e outra coisa, né? Na ganância, o homem ele acaba produzindo demais, joga fora, né? Já vou te dar a palavra, Fernanda. Só concluir uma coisinha rapidinho. Só para vocês saberem, o que um certo país aí esbanja, joga fora, alimentaria a África. Um país só. Um país. Então, na verdade, Deus nunca é imprevidente. Somos nós. Diga, Fer. Queria comentar o que está acontecendo atualmente aqui no Brasil com relação às leis ambientais, que está sendo votado aquele projeto de lei que vai reduzir a quase nada as leis ambientais que nós temos, simplesmente porque se quer explorar mais a natureza, porque se quer ganhar mais dinheiro, porque se quer. Inclusive explorar petróleo na bacia da Amazônia, né? E aí eu fico pensando que essas coisas me geram muita revolta, eu não consigo entender por que o ser humano é capaz de fazer isso, sendo que já foi provado que ele condena todos nós à morte muito mais rápido do que se prevê, né? Se a gente não tomar uma atitude. Então, assim, dane-se, eu quero mais explorar. E aí eu fico pensando, por que quem não é favorável a isso, por que quem preserva, faz sua parte, né? Preserva o meio ambiente, consome de maneira consciente, por que nós que fazemos isso também temos que pagar o pato? Eu não consigo entender. Eu falo, gente, eles estão tomando as atitudes lá, né? Os líderes políticos que deveriam tomar com consciência, não se importam e simplesmente estão tomando as decisões a nossa revelia. E as decisões que eles tomam vão gerar consequências terríveis para todo mundo. E aí? Olha, Fer, na verdade, todos nós deveríamos agir, na minha opinião, tá? Respondendo dentro da minha opinião. Todos nós deveríamos agir de acordo, né? Aquela menina da Suécia, fugiu o nome dela, Jesus. Esqueci, ela estava até... Greta, né? Greta. Que foi até em casa agora, foi sequestrada. Sim. Lá. Então, ela fala coisas muito interessantes, né? Muito que as pessoas deveriam prestar atenção. Mas o que aqueles que são poderosos fazem? Desacreditam. As pessoas sérias são desacreditadas. Mas não é por isso que a gente tem que ficar quieto, não. A gente deve agir e falar. Eu faço isso assim de uma forma bem furtiva com os meus alunos, né? Todos eles. Eu falo sobre isso para todos eles. Não é a minha área, mas eu estudo bastante para poder falar com propriedade. Então é isso que a gente tem que fazer, espalhar a palavra.
né? Mas às vezes eu tenho a sensação, eu também faço isso, Marcelo, mas às vezes eu tenho a sensação de que, como não os afeta, né? Trabalho com adolescentes, como não é imediato o efeito, é como se não importasse. Eu trago algumas questões para discussão, levo alguns textos para a gente refletir, até gera alguma discussão ali, mas é uma coisa que não vai para frente, sabe? Porque a impressão que dá é que para eles tanto faz, porque não está afetando agora. Às vezes é coisa da cabeça louca da professora, sabe? Coisa assim. Ô, Fê, por que você acha que aconteceu a pandemia? Porque eu acho que aconteceu. Uhum. Independente dos motivos, né? Sim, em consequência, você fala ter se transformado numa pandemia, né? Sim, Em consequência das pessoas, que muitos não acreditavam. Aliás, até hoje tem gente que não acredita, né? Sim. Mas veja, essa pandemia, um dos objetivos dela é mostrar para o mundo que a gente pode viver de uma forma diferente. O mundo não parou? O ar não ficou menos poluído? A água não ficou menos poluída? Sim. Então, isso foi para mostrar que nós podemos mudar, sim. Só que é o seguinte, vai chegar uma hora que, infelizmente, vai ter que acontecer alguns fatos piores para que essas pessoas sintam os efeitos das ações delas. Infelizmente. Então e todos nós, né? Mas aí vai ser o momento em que aquelas pessoas que são mais despertas, né, tomarem a frente, né, e resolver. Então, calma. Calma que Deus é bom. Só colocando, depois da pandemia, O nosso trabalho é de formiguinha. Depois da pandemia, a China parou de comer animal silvestre. Então, quer dizer, já houve uma mudança na cultura da China. Então, houve coisas positivas, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo despertou. Mas vários despertaram. Vários. E permaneceram despertos. Então, calma que, infelizmente, vai vir mais sofrimento à frente aí. E não tem nada a ver com Deus. Nós estamos causando. Né? Ô, Fer, a gente só aprende pela dor. Uhum. Não, disso eu sei, com certeza, mas eu acho difícil a gente ter que sofrer consequências tão drásticas por conta da inconsequência de alguns gananciosos, só ver dinheiro, poder. Fico louco com essas coisas. Mas desculpa, fechei o parênteses. Não, tranquilo. Mas o nosso trabalho de formiguinha, ele vai ser bem devagar mesmo. Por quê? Não se solidifica da noite para o dia. Essa consciência que você, Fer, que você, Marcelo, fazem na sala de aula, elas vão demorar para dar resultado. E nós, de 2019 para cá, é que nós tivemos um problema muito grave. Porque se abriu demais a questão de... Travou, Carlos. Cortou, não, travou mesmo. Travou. Travou mesmo. Tenta fechar o vídeo. Todo mundo. Oi, Marcelo? Tenta fechar o vídeo, às vezes melhora, fica só o áudio. Vou fazer isso. Só um minutinho. Eita, ele acabou saindo. Esperar um pouquinho. Também sair e voltar, às vezes melhor também. Fernanda, eu assinei lá a petição do Greenpeace.
Ai, você assinou, Marli? Eu também. Eu assinei. Quando a gente pode fazer assinatura, a gente faz, né? Como diz assim, eu não quero. É pouco? É pouco, eu sei. Mas pelo menos eu digo, eu não quero. O Greenpeace tem uma forma de pressionar que eu acho interessante, sim, né? Como eles Sim. têm visibilidade, eles pressionam e muitas vezes dá resultado. Então, eu assim espero, né? Tem vários artistas também que estão envolvidos nessa causa que têm se manifestado, isso também influencia a sociedade de alguma forma, então vamos ver. A própria Marina é contra, né? Ah, com certeza. Ela é contra. Carlos, e aí? Tá melhor? Tá melhor? Caiu, mas passa bem. Vamos ver. Parece que sim. Exatamente. Então, nós vamos, de 2019 para cá, a gente teve muitos problemas na questão ambiental, principalmente. Muito que tinha sido construído foi destruído. E agora essa reconstrução ela vai ser mais lenta, porque muitos envolvidos com isso é cheio de grana. E quando a gente precisa do apoio exterior, por exemplo, o nosso Pato Donald lá dos Estados Unidos também está fazendo uma lambança total. Nossa. Então, vai juntando tudo isso. E eu tenho um pensamento mais voltado dentro do Espiritismo, que é o seguinte: nós precisamos que isso aconteça, desse escândalo que está chegando. Quem, como nós, não somos a favor, temos que fazer o nosso trabalho de formiguinha, que é tentar trazer as pessoas para perto de nós, para não pensar dessa forma, mas nós vamos ter essas dores, porque vai acontecer. Hoje, no nosso Congresso, a maioria é a favor de acabar com tudo que tem. E quem está fazendo isso foi colocado lá por nós. Pode não ter sido por mim, por vocês todos, mas os outros que votaram. E será que ele está percebendo que isso é errado? Esse que votou errado? Que votou gente que está votando contra assim? Ele, de repente, nem está percebendo. Porque a gente está olhando esse âmbito nacional. Mas e o âmbito municipal? Nós também temos dificuldades nesse sentido. Não só ambiental, saúde, segurança. E isso tudo é porque nós precisamos parar. Quando eu era jovem, bem jovem, lá os votos, tal, eu escutava muito do voto, que você dava, brincando, dava um pé de sapato e dava um. Oi. Oi, conseguiu me ouvir? O pessoal parece que saiu todos. Tá cortando bastante ainda, mas tudo bem, vamos lá. Quando eu era jovenzinho, comecei a votar, eu ouvia falar muito disso nas brincadeiras. Que o vereador dava um pé de sapato e o outro ele só dava depois de eleito. Então, nós trocamos o nosso voto por quase nada sempre, desde o princípio. E enquanto nós não tivermos essa consciência, nós vamos continuar com esse sofrimento. Bem assim mesmo. Posso prosseguir? Pode. 70. Vamos lá, então. 706. Por bens da terra, somente devem se entender os produtos do solo. O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso é preciso entender pelos bens da terra, tudo aquilo de que o homem pode desfrutar neste mundo. 707. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. E a que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem,
Depois, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Então, aqui ele fala aqui do que nós conversamos, né? Muitos, né? Ou melhor, muitos não. Poucos têm abundância em detrimento da maioria que tem o mínimo, né? Por que isso? Por causa do egoísmo do ser humano, né? E esse que tem a maioria, a minoria que tem a maioria dos produtos, são aqueles que esbanjam, né? Que jogam fora, que, né? Não. Então, enfim. Aí tem uma explicação aqui que ele fala assim: se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir que, sob esse aspecto, muito lhe resta ainda a fazer. Quando ela tiver terminado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta necessário, senão por sua falta. A infelicidade, para muitos, resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Então lhes falta a inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, precisar-se-ia ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua sob esse aspecto entre os povos mais avançados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, e malgrado o aumento da incessante das populações, a insuficiência da produção atenuada pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos não têm nada de comparável aos de outrora. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecida de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda a parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que se alcançou a perfeição? Não, certamente não. Mas o que se faz dá medida do que se pode fazer com a perseverança. Se o homem, por bastante sábio, para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. Veja. Por exemplo, vamos falar do petróleo, né? Todo mundo louco para produzir petróleo. Explorar petróleo. Porém, existem maneiras, né, de você substituir a maioria dos subprodutos não baseados no petróleo. Sacolinhas feitas de bagaço de cana-de-açúcar, né? Ou seja, você não precisa nem plantar mais cana, só aquele bagaço que já sai, né, é um subproduto, já poderia não resolver tudo, mas minorar o problema. Temos a reciclagem, né, que funciona muito bem para o plástico. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, a Noruega, ela recicla acho que 95% do plástico que elas consomem. 95%. Então, existem respostas, existem substitutos, mas por que o ser humano não faz isso? Porque a ganância. A
quero produzir mais petróleo, porque se eu produzir mais petróleo, eu vou ficar mais rico. Simples assim. Surgiram os carros elétricos, né? Aí todo mundo, né, começa a achar defeito, isso, aquilo, nos carros elétricos, tal. E aí eles já estão começando a serem esquecidos. Está em desenvolvimento o carro a hidrogênio, cujo subproduto não é gás carbônico, é água. Água. Podem ter certeza que eles vão criar alguma coisa para falar que o carro não vale a pena. Porque o que o ser humano, o rico, né, quer? Ele quer produzir mais petróleo, né? Quer subprodutos para ficar mais rico. Nós temos várias opções, várias. Mas, diga, Fer. Não, falando sobre essas questões, né, de biocombustíveis e tal, não é do interesse, né, dos grandes que haja outras opções. Nem que a população se conscientize. A gente tem a compostagem do material orgânico, que é o que, na verdade, mais contamina o detrito que a gente joga fora, porque se a gente separa, simplesmente, né, o separar o orgânico do não orgânico, já está fazendo bastante coisa. E aí essa simples consciência as pessoas não têm, porque não existe um interesse para isso. E aí, você falando dessas coisas do carro, me veio na cabeça a questão da energia solar, que agora é taxada, ridiculamente taxada. Vamos taxar o sol, não é? São coisas que essa não teve como voltar atrás, não é verdade? Essa não teve. Então, já que essa não tem como voltar atrás, vamos taxar. Eu sinceramente não entendo. O ser humano é um serzinho que precisa ser estudado. E aí, Pedro, aí você se pergunta por que os nossos irmãos alienígenas não aparecem. Por quê? Fazer o que com a gente? Tem o que fazer com a gente, né? Eles devem olhar e falar, larga a mão, esse povo aí... Eles não querem evoluir, deixa pra lá. Bom, mais alguém? Posso continuar? Pode continuar. Então, vamos lá, 708. Não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem e onde a privação do necessário o mais imperioso é uma consequência da força das coisas? É uma prova frequentemente cruel que deve suportar e a qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus, se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio a se livrar dos empeços. Se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela, sem murmurar, e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto da sua resignação. 709. Os que, em certas situações críticas, acham-se forçados a se sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver, que lhes dá o instinto de conservação? Já respondi dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. E, finalmente, 710. Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros, e da mesma forma, eles não poderiam digerir os vossos. Uma última
só sobre essa última pergunta, né? Existe um momento, um movimento mundial muito forte sobre o vegetarianismo e um pouco mais extremo o veganismo. Talvez, eu acho que todo mundo aqui deve comer carne, né? Mas essa é uma das coisas que em breve nós vamos deixar de fazer. Quando eu falo em breve, né? É daqui 100, 200 anos. Mas é uma das coisas que nós vamos ter que parar de fazer. Por vários motivos. Por vários motivos. Ô, Marcelo, eu já estava parando com a carne um tempão já. Mas o neurologista, disse que a gente precisa comer a proteína. Então, mas veja, na última pergunta ele fala que nos mundos superiores eles comem coisas menos grosseiras. Com certeza eles não comem carne. Com certeza. Mas isso é um processo, Marli. Demora, né? Existem algumas pessoas que conseguem. A minha enteada consegue. Ela não come carne. Já faz alguns anos. E tá ótimo. Eu estou reduzindo devagar. Hoje, por exemplo, é um dia que eu não comi carne. Eu quase não como. E, sinceramente, cada vez menos eu tenho vontade de. Mas tem que ser uma coisa natural, normal e consciente. Tá? Não é assim, eu vou parar. E para. Aí, umas 2 semanas depois, morre de inanição. Aí é suicídio, né? Não, é que o neurologista diz que a carne tem uma proteína que ela é essencial para o organismo, principalmente na velhice. Por quê? Porque algumas pessoas que deixam de comer a carne, chegam na velhice, ela não tem essa proteína. Desculpa eu falar, Lu, mas foi o caso do João Maríngulo, entendeu? O que causou aquele problema? Foi a falta da proteína da carne, porque o João há muitos anos não comia carne. Então, aí vem a dúvida, mas eu acho que no mundo de regeneração, a gente já não vai ter mais essas necessidades. Não, Então, vai reduzir. Aí a gente já vai produzir essa proteína naturalmente, se for, né, o caso. Ou talvez não tenhamos necessidade dela. Exatamente. Sei. Diga, Fer. Só para ressaltar que há alimentos que são vegetais, né, que são ricos em proteínas, mas talvez seja pouco divulgado também. O grão de bico é a lentilha, são alimentos riquíssimos em proteína. Eu fiz uma dieta um tempo atrás para desinflamação do organismo e cortei, né, carne e tal. E consumir, eu já não sou muito fã de carne, talvez eu não conte muito, mas funcionou super bem, realmente, e foi com orientação, né, que eu fiz, não fiz por conta, não. E aí, quem não é vegano tem os ovos, que são proteicos. Hoje, uma coisa, se eu falar para vocês, eu vou falar, você tá com, né? Mas eu não consigo mais comer carne de vaca. Me faz mal. Eu não consigo mais. Só frango, porco, peixe, principalmente. Mas carne de vaca, para mim, já não vai mais. Bom, minha parte é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Né? Então vamos adiante. Vamos com as vibrações. Sou eu, né? Sim. Então vamos serenando nossos corações, tranquilizando. Vamos silenciando nossas mentes, deixando que
Todos os nossos problemas do lado de fora, vamos nos conectando com o bem maior, agradecendo a Deus por nós estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome, agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, o evangelho deixado por ele, agradecendo a espiritualidade amiga por estar presente, nos apoiando, nos conduzindo, para que sejamos melhores do que ontem. Vamos agradecer ao nosso mentor individual por nos acompanhar em nossas jornadas, agradecendo ao mentor do grupo, Francisco de Assis, para que a gente continue ainda dentro dessa união, dessa calma, dessa atmosfera, dessa energia de paz, amor, compreensão uns com os outros. Vibramos pelo nosso planeta Terra, que é o nosso lar, e por todas as moradas do Pai. Vibremos por todos os países em conflito, aqueles países que estão em guerra, e vamos entregando as nossas energias a favor da paz. Que os dirigentes desses países recebam orientações através da espiritualidade, através do Criador, com o propósito de buscar compreensão e união com seus irmãos. Vibramos por Portugal, onde está nossa irmã Conceição, seus familiares. Que nossas preces possam chegar até eles e possa ajudá-los em suas necessidades. Vibramos pela nossa pátria, Brasil, que aqueles que governam esse país possam ter compreensão, bondade e discernimento nas tomadas de decisões. Vibramos também por Casa Branca, e uma luz imensa possa cobrir nossa cidade, trazendo harmonia e paz. Vibramos por todos aqueles que também se encontram tristes, desolados, solitários, principalmente nossas crianças que se encontram em abrigos, orfanatos ou em lares disfuncionais, por aquelas que aguardam ansiosamente pela adoção. Vibramos também para os idosos abrigados, em casa de repouso, asilo, e principalmente aqueles, né, que são órfãos de filhos ainda vivos. Que nossas vibrações possam chegar até eles, levando esperanças, boas energias, reconciliação, perdão. Vibramos por todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento para as suas dores. Que também seus acompanhantes, né, os acompanhantes desses doentes, possam receber bálsamo para revigorar as suas forças e evitar o desânimo. Também vibramos pelos profissionais da saúde, por todos eles, que eles possam ter solidariedade, paciência e empatia por essas pessoas que cumprem aqui sua jornada. Vibramos para aqueles que tenham pensamento suicida, que eles possam lembrar-se das promessas de Jesus, compreender que tudo passa, que possam buscar ajuda no campo da ciência humana e que sua fé possa ser despertada. Vibramos por todos que estão em situação de rua, que eles possam ter abrigo, consolo, material e espiritual. Vibramos por todos que estão em cárcere privado, seja de cadeias públicas, presídios, que eles possam ser despertados por uma reforma íntima, buscando elevar-se em sua evolução. Que também os trabalhadores do sistema prisional sejam protegidos por seus mentores, que possam compadecer e compreender a essência deste trabalho.
Pedimos licença à espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos, para que nos afaste do orgulho do egoísmo, que nos fortaleça e nos ampare para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados, para que eles nos perdoem, que perdoe as nossas dívidas, assim como nós também os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração. E onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança e resignação. Todo o nosso amor, nosso respeito aos nossos irmãos que desencarnaram. Que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmo. Pedimos à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo físico, psíquico e espiritual, conforme for a vontade de Deus. Deixamos uma vibração de boas energias para aqueles que não puderam estar reunidos aqui conosco nesta noite. Deixamos em aberto uma vibração para que a espiritualidade possa utilizar onde for necessário. E assim, terminamos as vibrações do dia de hoje, enviando ao mundo uma energia de paz, de luz, que a Terra possa ser coberta pela luz divina e que a gente possa pensar na paz. Gratidão. E assim, continuando as vibrações de amor e carinho, vamos vibrando. Andréia Fernandes, Carolina Arruda, Casal Cris e Márcio, Kelly Toesca, Flávio Abinagim, Ivaldo Parma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e suas filhas Viviane, Júlio Arcúrio, José Aparecido Cavelanha, Luiz Antônio Vilas Boas, Marcelo Abinagim, Maria Abádia Campos, Maria Paula Santos Silva, Marido Santos Fernandes e a Eliane. Que o plano espiritual auxilie os nossos irmãos aonde for necessário. Que assim seja. Vamos encerrar a nossa reunião de hoje, agradecendo aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco, nos auxiliando em nossos estudos, nos ajudando a abrir nossas mentes, ampliar nossa consciência, iluminando o nosso aprendizado. Agradecemos aos espíritos aprendizes que estiveram aqui conosco, para que possam também auxiliar outras pessoas na sua caminhada, na sua jornada de evolução. Que a semana que se inicia seja uma semana abençoada a todos nós, seja uma semana de aprendizados, uma semana de oportunidades para praticarmos a caridade, oportunidades de amor, de apresentarmos o amor ao próximo, demonstrarmos amor ao próximo, e que nós possamos disseminar a palavra de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Todos bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Ok. Muito bem. Essa semana, a gente deve começar a falar sobre nossa visita no dia 29. Marcelo, por gentileza, abaixa um pouco o som. Tá. Vou baixar aqui, peraí. Melhorou? Melhorou? Estão me ouvindo? Então, Ok. Então, aí essa semana que entra, a gente já deve começar a falar sobre a nossa ida no abrigo, dia 29, tá? Tá bom? Isso, dia 29. Isso. é a Mas próxima aí semana? é a próxima. Não é domingo agora, amanhã no outro. Sim. Já então, né? Então vamos falar a respeito. Ok? Ok. Então, tchau, bom fim de semana para todo mundo. Tchau, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Dona Clara, Tchau, dona Clara. Boa noite. boa noite. Tchau, gente. Boa noite, Boa noite. gente. Tchau. Melhoras, Eliane. Pode Melhor. deixar. Estamos firmes aqui. Tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau.